Nessa aula nós vamos estudar como acontecem os leilões, o primeiro e o segundo leilão extrajudicial obrigatórios pela lei e quais são as regras desses leilões. Então, começando pelo primeiro leilão extrajudicial. Esse primeiro leilão extrajudicial deve acontecer até 60 dias depois da consolidação da propriedade. Esse prazo na lei já foi de 30 dias e atualmente esse prazo é de 60 dias. Então, a partir da consolidação da propriedade, em até 60 dias, tem que existir o primeiro leilão extrajudicial. Os nossos tribunais entendem que se o credor desrespeitar um pouco esse prazo de 60 dias para a realização do primeiro leilão extrajudicial, tudo certo, porque não vai existir prejuízo ao devedor. Então, sempre olhe para a matrícula a data da consolidação da propriedade e veja qual é o prazo que está acontecendo o primeiro leilão extrajudicial. Em tese, deveria acontecer em até 60 dias, só que se passar um pouco, não haverá prejuízo para o devedor e os nossos tribunais entendem que não tem problema, então, ultrapassar um pouco esse prazo. O primeiro leilão extrajudicial, também chamado de primeira praça extrajudicial, terá como lance mínimo, ou seja, o valor mínimo daquele leilão, o valor de avaliação do imóvel estipulado no contrato com a garantia da alienação fiduciária. Então, esse é um dos requisitos desse tipo de contrato. Toda vez que se elabora um contrato e entra uma garantia de alienação fiduciária, um dos requisitos do contrato é avaliar aquele imóvel. E essa avaliação tem exatamente esse objetivo: servir como parâmetro para o lance mínimo do primeiro leilão extrajudicial. Esse contrato também tem que estipular a forma de correção monetária dessa avaliação. Porque, por exemplo, um imóvel avaliado em 2020, que vai a leilão em 2030, ele vai ter ali um aumento de preço, né? Então, para que o devedor ele não seja tão prejudicado, esse valor ele tem que passar por uma correção monetária. Então, se o leilão acontecer em 2030 e o imóvel foi avaliado em 2020, tem que pegar esse valor de avaliação de 2020, corrigir monetariamente para que ele possa ser aplicado em 2030 como lance mínimo do primeiro leilão extrajudicial. Então, o valor de avaliação com a devida correção monetária ou o valor venal para fins de TBI. O que for maior entre esses dois valores é o lance mínimo do primeiro leilão extrajudicial. Então, o primeiro leilão extrajudicial tem como lance mínimo o valor de avaliação do imóvel que consta no contrato com a garantia da alienação fiduciária, com a devida correção monetária da data da avaliação até a data do leilão, ou o valor venal para fins de TBI, que é aquele calculado pela prefeitura. Vamos entender o que é esse valor venal. A prefeitura calcula valores para todos os imóveis localizados naquele município. E esse valor venal que a prefeitura calculou, ou seja, a avaliação que a prefeitura fez de preço daquele imóvel, ele vale como parâmetro para o pagamento do ITBI. Já falei em um momento anterior aqui do curso para você que esse valor que a prefeitura estipula, ele não deve ser utilizado para o cálculo do imposto quando a gente arremata um imóvel em leilão. Então, o cálculo do ITBI, que é o imposto de transmissão, ele deve ser feito com base no valor da arrematação. É com base no valor da arrematação que a gente calcula o ITBI e a gente estuda isso mais a fundo no módulo 4 aqui do curso. Só que as prefeituras estipulam, então, esses valores. E a lei diz que o lance mínimo do primeiro leilão extrajudicial será o que for maior entre a avaliação do imóvel que consta no contrato com a devida correção monetária ou o valor venal para fins de TBI. O que for maior entre esses dois é o lance mínimo do primeiro leilão extrajudicial. Uma observação importante é a seguinte: para alienações fiduciárias anteriores a julho de 2017, o banco pode utilizar o valor da avaliação do imóvel com a correção monetária como valor mínimo do primeiro leilão, independentemente do valor venal para fins de TBI. Por que isso? Porque essa regra na lei só foi alterada em julho de 2017. Então, a partir de julho de 2017, que começou a valer essa regrinha de um ou outro, valendo o valor de avaliação com a devida correção monetária ou o valor venal para fins de TBI, o que for maior entre os dois. Para alienações fiduciárias anteriores a julho de 2017, não existia essa regra na lei e continua valendo essa regra, então, para as alienações que foram feitas antes de julho de 2017, sendo o valor mínimo do primeiro leilão extrajudicial a avaliação do imóvel que consta no contrato com a garantia da alienação fiduciária com a correção monetária. Então, tanto faz o valor venal para fins de TBI. Esse primeiro leilão extrajudicial aqui,
ele tem um valor muito próximo à média de mercado dos imóveis. Então, a tendência é que ninguém arremate o imóvel no primeiro leilão extrajudicial, porque ele está muito próximo ao valor de mercado. E quem olha para leilão está interessado em desconto. Então, tem que ter um desconto para que aquele leilão seja interessante. Quando ninguém arremata o imóvel no primeiro leilão extrajudicial, ele passa para o segundo leilão extrajudicial. Então, a primeira regrinha que a gente tem é que esse leilão ele tem que ser realizado nos 15 dias seguintes ao primeiro leilão. Veja bem, não é no 15º dia seguinte à realização do primeiro leilão, e sim em até 15 dias da realização do primeiro leilão. Ou seja, o credor pode realizar no dia seguinte a realização do primeiro leilão, no segundo, no terceiro. O que ele não pode fazer é passar essa realização do segundo leilão de 15 dias da realização do primeiro leilão. E lá no primeiro leilão, a gente viu que os nossos tribunais entendem que se o credor desrespeitar aquele prazo de 60 dias, tudo bem. Aqui, no segundo leilão, não. Esse prazo ele precisa ser respeitado. Então, a partir da realização do primeiro leilão, o segundo leilão tem que ser realizado em até 15 dias. Não pode passar desse prazo. E qual é o lance mínimo do segundo leilão extrajudicial? Aqui a gente tem uma diferença entre a alienação fiduciária residencial e a alienação fiduciária não residencial. Para as alienações fiduciárias residenciais, que são aquelas feitas com o objetivo de comprar o imóvel residencial de moradia do devedor ou levantar dinheiro para a construção de um imóvel residencial de moradia do devedor, o lance mínimo é igual ou superior à dívida mais os encargos. Ou seja, pega toda aquela dívida do devedor, inclusive todos os encargos envolvidos naquele contrato com a garantia da alienação fiduciária, soma tudo e chega em um determinado montante. Esse montante é o lance mínimo do segundo leilão extrajudicial. Ou seja, alguém tem que arrematar um imóvel por um valor que fique igual ao lance mínimo ou acima do lance mínimo, caso exista concorrência nesse leilão, que o lance final vai ser superior ao lance mínimo. Já para a alienação fiduciária não residencial, o lance mínimo é o total da dívida mais encargos e caso esse leilão seja realizado e ninguém arremate esse imóvel, o credor pode escolher vender esse imóvel com 50% de desconto em relação ao valor de avaliação do imóvel. Então, na alienação fiduciária não residencial, primeiro, tenta vender pelo valor da dívida mais os encargos e vamos supor que a dívida mais os encargos em comparação com o valor de avaliação do imóvel, por exemplo, represente somente 30% de desconto. Esse leilão foi realizado, ninguém arrematou, aí o credor pode oferecer esse imóvel com 50% de desconto em relação ao valor do primeiro leilão extrajudicial, que é a avaliação do contrato ou a avaliação da prefeitura, que for maior entre as duas, para ver se alguém arremata. Essa possibilidade só existe, então, nas alienações fiduciárias não residenciais, tá? Na alienação fiduciária residencial, o lance mínimo do segundo leilão extrajudicial é igual à dívida mais os encargos. Já na alienação fiduciária não residencial, o lance mínimo é a dívida mais os encargos e caso ninguém arremate por esse lance mínimo, o credor pode aplicar 50% de desconto em relação ao valor da avaliação. Então veja que na alienação fiduciária residencial, que a lei só fala que o lance mínimo será a dívida mais os encargos, a gente não tem um percentual de desconto, tá? Então o que dita o percentual de desconto naquele caso ali é quanto o devedor já pagou daquela dívida. Se o devedor já pagou bastante daquela dívida, a gente vai ter um desconto superior naquele leilão em comparação com um leilão que o devedor pagou muito pouco daquela dívida. Tem devedores, por exemplo, que fazem essa alienação fiduciária residencial para um financiamento imobiliário do imóvel de residência dele durante 420 meses. E aí, na quinta parcela, já deixa de pagar aquele financiamento e o credor já começa o procedimento para levar esse imóvel a leilão extrajudicial. Então, o desconto nesse leilão ele vai ser muito pequeno, porque o devedor pagou muito pouco daquela dívida. Por outro lado, tem leilões que o devedor já pagou, por exemplo, de 30 anos de financiamento, ele já pagou 10 anos de financiamento. Então, nesse leilão, a gente terá um desconto maior, porque ele já pagou uma parte maior da dívida. Inclusive, aqui para as alienações fiduciárias residenciais, em alguns casos,
o desconto oferecido no segundo leilão extrajudicial, ele será muito pequeno, e aí ninguém vai arrematar. Ou pode até nem existir, porque existem alguns casos que o devedor deixa de pagar a dívida logo no começo da existência dessa dívida, que o valor total da dívida em aberto pode até superar o valor do primeiro leilão, que é o valor da avaliação do contrato ou o valor da avaliação que a prefeitura fez. E aí não tem o que o credor possa fazer. Ele precisa realizar o primeiro e o segundo leilão respeitando a lei. Na prática, existem vários segundos leilões que não são interessantes, porque não tem um desconto ou não tem um bom desconto ali naquele leilão, e aí ninguém arremata. Para todos esses casos de imóveis que não foram arrematados nos leilões obrigatórios, surgem as oportunidades pós-leilões obrigatórios, que nós vamos estudar aqui na próxima aula. Então, o que a gente precisa observar em relação à realização dos leilões é a seguinte, tanto do primeiro quanto do segundo leilão. O devedor ele precisa ser notificado sobre as datas das realizações dos leilões. E por que isso? Qual é o objetivo dessa notificação? Permitir que o devedor exerça o direito de preferência. O que é esse direito de preferência? Da consolidação da propriedade até a data da realização do segundo leilão extrajudicial, o devedor pode pagar integralmente aquela dívida e voltar a ser o proprietário daquele imóvel. Então, para que o devedor ele exerça esse direito de preferência, ele tem que pagar a integralidade da dívida, ou seja, o lance mínimo do segundo leilão extrajudicial, que é o total da dívida mais os encargos. Na prática, é difícil que o devedor exerça esse direito de preferência. Por quê? Porque até a consolidação da propriedade, ele foi notificado para purgar a mora, ou seja, pagar somente aquelas parcelas que estavam em aberto. Aqui, da consolidação até a data do leilão, para que ele tire esse imóvel de leilão, ele tem que pagar a integralidade da dívida, que é o lance mínimo do segundo leilão extrajudicial, que corresponde ao total da dívida mais encargos. E esse valor é muito superior a esse. Então, por exemplo, vamos botar um caso aqui que o devedor foi notificado para purgar a mora naquele prazo de até 15 dias, e naquele momento, por exemplo, ele tinha 5 parcelas em aberto, e essas parcelas correspondiam a R$10.000. Depois da consolidação da propriedade, até a data da realização do segundo leilão extrajudicial, caso ele queira exercer esse direito de preferência, ele vai ter que pagar a integralidade da dívida, que no caso desse devedor aqui pode ser, por exemplo, R$150.000. Então antes ele não conseguiu 10.000 para purgar a mora. Agora ele vai conseguir 150.000, por exemplo, em um prazo curto de tempo entre a notificação para purgar a mora e a realização do segundo leilão extrajudicial? Muito provavelmente não. Então, na prática, é bem difícil que um devedor exerça esse direito de preferência, porque ele teria que pagar a integralidade da dívida. Mas a lei diz que o devedor ele tem que ser notificado sobre as datas do leilão, para caso ele queira, ele consiga exercer esse direito de preferência. Uma observação sobre o direito de preferência. Para as alienações fiduciárias anteriores a julho de 2017, caso o devedor ele queira exercer esse direito de preferência, ele só tem que pagar as parcelas em aberto até então. Então verifica-se lá quantas parcelas esse devedor tem em aberto, e aí para as alienações fiduciárias anteriores a julho de 2017, basta que ele pague essas parcelas e não a integralidade da dívida. De novo, porque isso só começou a existir na lei pela alteração de julho de 2017, antes não existia. Então, para as alienações fiduciárias anteriores, vale o que estava previsto na lei no momento que a alienação fiduciária foi realizada. Para todas as alienações fiduciárias realizadas depois de julho de 2017, caso o devedor queira exercer o direito de preferência, ele tem que pagar a integralidade da dívida, que é igual à dívida mais os encargos, que é o lance mínimo do segundo leilão extrajudicial. Então, esse é o objetivo dessa notificação sobre as datas do leilão. Informar ao devedor quando aquele leilão vai acontecer, para que ele consiga, se for possível, exercer esses direitos de preferência. Como essa notificação acontece? Essa notificação ela é bem mais simples do que aquela intimação para o devedor purgar a mora, porque lá a intimação para o devedor purgar a mora, ela tem que ser feita por cartório. Então, o credor procura o cartório de imóveis ou o cartório de títulos e documentos, paga um valor considerável para que um oficial desse cartório vá até o devedor e entregue essa intimação para purgar a mora. Já essa notificação aqui sobre as datas do leilão ela é bem mais simples. Ela pode acontecer por um telegrama, que custa bem barato para o credor, ou ela pode ser feita por uma carta com aviso de recebimento, que é bem similar a um telegrama, vai ter o comprovante de quando aquela documentação foi entregue, ou ainda pode ser feita por e-mail, que não custa nada para o credor. Então, essa notificação aqui sobre as datas do leilão,
é a notificação que eu gosto de falar que não dá trabalho para o credor, porque a notificação para purgar a mora dá trabalho. O credor tem que procurar o cartório, custa dinheiro, tem que pagar para isso, para que um oficial vá atrás do devedor. Essa notificação sobre as datas do leilão, não. Ela pode ser feita por um telegrama que qualquer pessoa consegue cadastrar pelo site dos Correios, nem precisa se locomover a uma agência dos Correios. E ela também pode ser feita, por exemplo, por e-mail, né, que alguém lá do credor envia um e-mail para o devedor e pronto, tudo resolvido. Então essa notificação aqui ela é bem mais simples de ser feita, ela não tem aquela formalidade de passar pelo cartório. Como você vai conferir essa notificação? Como ela não passa pelo cartório, a gente não consegue conferir isso com o cartório de imóveis nem na matrícula. Na matrícula a gente então só consegue verificar a existência da notificação para purgar a mora, que a gente verifica a partir da existência da consolidação da propriedade, como a gente estudou em aula anterior aqui do curso. Já essa notificação sobre as datas do leilão, na prática, é bem difícil que a gente tenha esse comprovante, porque quando a gente liga para o leiloeiro, por exemplo, o leiloeiro, a tendência é que ele fale que ele não tem esses comprovantes, porque a obrigação de notificar esse devedor sobre as datas do leilão é do credor. De fato, tudo certo nessa fala do leiloeiro. O que você pode fazer é pegar o telefone do credor com o leiloeiro para que você verifique isso com o credor. Geralmente o leiloeiro passa. Só que ao ligar, como a maioria dos credores são bancos, no geral a gente escuta do banco que a notificação foi feita, mas que ele não pode te passar esse comprovante porque, por lei, um banco tem a obrigação de guardar sigilo da documentação de seus clientes. E esse argumento também está correto. O banco ele tem mesmo que guardar sigilo da documentação de seus clientes. Então, como que a gente confere isso na prática? Porque a gente não tem essa informação na matrícula, o leiloeiro não vai ter esse comprovante porque é uma obrigação do credor, e o credor, na maioria dos casos que são bancos, não podem passar esse comprovante porque tem que guardar sigilo da documentação de seus clientes. Então a gente faz essa verificação aqui de uma forma indireta. Mais para frente aqui no módulo 2, a gente vai ter uma aula sobre a importância de pesquisar eventuais processos do devedor contra o credor. Porque o leilão extrajudicial ele não precisa de uma ordem judicial para acontecer, basta que o credor siga o passo a passo da Lei 9.514 de 1997 para levar esse imóvel a leilão extrajudicial. Só que nada impede que o devedor entre com um processo contra o credor, alegando que nesse procedimento para levar esse imóvel a leilão existiu algum vício. Isso pode acontecer porque o acesso judiciário é livre. Qualquer um, a qualquer momento, pode abrir um processo para processar uma outra pessoa, ainda que os argumentos daquele processo estejam errados ou até mesmo que sejam absurdos, mas o acesso judiciário é livre. Então é sempre importante, e faz parte do nosso checklist dos leilões extrajudiciais, que antes de um leilão extrajudicial, a gente pesquise eventuais processos do devedor contra o credor. E encontrando esses eventuais processos, a gente analisa os argumentos do devedor no processo e o momento no qual o processo se encontra, e a gente vai estudar isso a fundo em aula mais para frente aqui no módulo 2. Então, a gente confere isso aqui pela pesquisa de processos judiciais. Vai ser uma pesquisa indireta de eventuais processos judiciais do devedor contra o credor. E agora o que acontece quando ninguém arremata esse imóvel nos leilões extrajudiciais obrigatórios? Então a lei determina que se realiza o primeiro leilão, caso ninguém arremate, passa para o segundo leilão. E se ninguém arrematar, nos 2 leilões obrigatórios. Para a alienação fiduciária residencial, o devedor ele recebe uma carta de quitação da dívida. Ou seja, ainda que não exista arrematação, o devedor ele está livre da dívida. E tem muita gente que acha que o devedor ele sempre está muito contrário ao leilão. E tem muita gente que, na verdade, até quer que o leilão aconteça da forma mais rápida possível, porque sabe que ainda que ninguém arremate aquele imóvel em leilão, esse devedor vai se livrar daquela dívida. Então, na alienação fiduciária residencial, quando não existe arrematação, o devedor ele recebe essa carta de quitação da dívida. Essa é a consequência para o devedor, ele fica livre da dívida. E a consequência para o credor é que o credor fica livre para vender o imóvel da forma como ele quiser. E a gente vai estudar quais são as formas utilizadas pelos credores na próxima aula aqui do módulo 2. Acaba a restrição de disponibilidade do credor sobre aquele imóvel. O que significa, e às vezes se consta em algumas matrículas do imóvel lá na consolidação da propriedade, falando que tem essa restrição de disponibilidade. Essa restrição de disponibilidade significa que obrigatoriamente o credor tem que realizar os leilões obrigatórios, que ele só pode vender pelo preço e pela forma que ele quiser, depois de realizar o primeiro leilão, o segundo leilão, e aí, se ninguém arrematar, que sim, existe a possibilidade do credor vender pelo preço e pela forma que quiser.
Então, antes da realização dos 2 leilões obrigatórios, o credor ele não pode vender pelo preço e pela forma que ele quiser. Já para a alienação fiduciária não residencial, caso ninguém arremate no primeiro e no segundo leilão, o devedor não recebe carta de quitação da dívida. Ele fica responsável pelo saldo da dívida, que pode ser cobrada em processo judicial, ou se ele tinha uma outra forma de garantia com esse credor, através dessa outra forma de garantia. Então, sempre que não existe uma arrematação na alienação fiduciária não residencial, o devedor continua respondendo pelo saldo da dívida em aberto. Nos leilões extrajudiciais, então, essa dívida garantida pela alienação fiduciária, ela nunca sobra para o arrematante. Na alienação fiduciária residencial, ainda que ninguém arremate aquele imóvel, até o devedor está livre da dívida. Já na alienação fiduciária não residencial, caso ninguém arremate esse imóvel, o devedor continua respondendo por essa dívida. O arrematante não responde em nada pela dívida garantida pela alienação fiduciária. Isso vale para as 2 modalidades de alienação fiduciária. Então, aqui na alienação fiduciária não residencial, o devedor continua respondendo pela dívida em aberto. E se o credor quiser, pode inclusive entrar com um processo judicial para cobrar essa dívida. O arrematante, ele não responde por nada, nem que ele arremate esse imóvel em oportunidades pós-leilões obrigatórias. E também, aqui na alienação fiduciária não residencial, o credor fica livre para vender o imóvel pelo preço e pela forma que quiser, e a gente vai estudar essas formas na próxima aula. Então, aqui nessa aula, a gente aprendeu as regras de realização do primeiro leilão extrajudicial, também chamado de primeira praça extrajudicial, e do segundo leilão extrajudicial, também chamado de segunda praça no leilão extrajudicial.